Sejam bem-vindas ao nosso espaço do Ser Mulher, o nosso encontro de hoje. E nesse encontro nós vamos mergulhar na série Uma Nova Mulher. Nós falamos sobre isso na semana passada, então no nosso encontro da semana passada nós falamos sobre como as histórias elas impactam a nossa vida, como assistir um filme, ouvir uma música, assistir uma série traz consciências, traz lembranças, traz memórias, traz identificações, que é aquilo que você fala, nossa, essa história é parecida com a minha. E quando a gente assiste a história de alguém que parece com a nossa história, que tem alguma relação com a nossa história, algo em nós encontra um lugar, algo em nós se reorganiza. Então é muito importante quando a gente faz esse movimento de assistir um filme, assistir uma série de forma consciente, presente e conectada com você para você perceber como que aquilo, ou às vezes nem perceber, mas é uma emoção que vem, é um desconforto, ou às vezes você fala, nossa, eu não tinha pensado nisso, uma nova perspectiva, que são coisas importantes que a gente vê quando nós assistimos a série. Então, no encontro de hoje, nós vamos falar sobre a primeira temporada. E ao longo dessa semana, nós vamos observar isso. Então, para quem não assistiu essa primeira temporada aí no último mês, eu vou convidar você para de repente assistir um dos episódios ou assistir a série, se você puder, a primeira temporada de novo. Por que é importante? Essa série está desde 2022, e a primeira temporada dela foi quando eu estava fazendo a minha formação em constelação familiar, que hoje eu sou consteladora, e lá atrás foi bem no momento onde eu estava fazendo a formação. E no momento que eu estava ali, algumas coisas eu não entendia, às vezes, como que eu ia falar para as pessoas o trabalho que eu realizava com as constelações. E a série ela veio trazendo essa expansão de consciência, veio mostrando para as pessoas que aquela reunião que se acontece ali, aconteceu na série e ela acontece na vida real. Porque ali tem estudos, tem já um trabalho feito há muitos anos que comprova que aquele movimento ele acontece na vida real, que aquele é um movimento baseado na vida real também. Mas a gente nunca pode esquecer que quando nós estamos assistindo um filme, uma série, é, ouvindo uma música, nós precisamos entender e ter clareza de que a história que nós estamos assistindo não é a nossa história. Ela pode ressoar, ela pode parecer, ela pode, de repente, despertar algumas coisas da nossa história, mas ela não é. Então, é importante a gente ter essa separação do que é do outro, da história da TV, né, e do que é nosso. E também isso nos remete a gente também separar o que é do outro, das outras pessoas, para o que é nosso. Então, não só nas histórias, nos filmes, mas quando a gente vê as histórias de pessoas, de histórias reais, na TV, por exemplo, histórias de pessoas que a gente conhece, a gente precisa sempre entender que nós somos pessoas diferentes. E muitas vezes as escolhas e decisões que as outras pessoas fazem são diferentes da escolha que nós faríamos, porque nós temos histórias diferentes. Então, a grande chave aqui é a palavra e são as histórias. E essa série, ela desperta muito das nossas histórias. E isso acontece a partir de um lugar que nós temos camadas na nossa mente. Então, nem tudo que a gente vê, nem tudo que a gente conhece é tudo que existe. Existem infinitos conhecimentos que a gente não tem e que muitos nós nunca teremos. Por quê? Primeiro, tem conhecimento que são conhecimentos totalmente técnicos e que se não faz parte do meu dia a dia, não faz parte daquilo que eu faço. Aquele conhecimento eu não vou ter acesso porque eu não preciso daquele conhecimento para a minha história, nem a história que eu passei, nem a história que eu vou vivenciar. E algo que é importante aqui quando a gente fala de histórias, que essa é a raiz do que a gente vai falar antes de eu trazer ali os pontos principais dessa série, eu quero deixar aqui gravado. É, a nossa história,
A gente só consegue contar uma história daquilo que já aconteceu. Eu não consigo chegar aqui agora e contar uma história do futuro. Eu posso até contar uma história do futuro, mas essa história do futuro que de repente eu fui lá e criei na minha cabeça, ela não necessariamente vai acontecer. Porque de repente eu tenha essa história que eu criei no meu futuro, vai depender de escolhas que eu não estou disposta a fazer. Então isso não vai acontecer. Então toda e qualquer história ela é vista a partir do passado. Nossa, quando nós estamos falando de filmes e séries, nós estamos falando de histórias criadas. Que ali muitas vezes, e a pessoa que cria um roteiro, ela cria história e ela cria até já um futuro. Ela tem uma noção, pode mudar algumas coisas, mas quando ela começa, ela já constrói, ela tem uma construção. Por que que isso acontece? Sejam séries, sejam filmes, esse roteiro é importante porque quem já assistiu uma história, esses dias eu estava assistindo um filme, olha, baseado numa história real. Incluiu alguns elementos para quê? Para ser atrativo para as pessoas que vão assistir. Então é importante que a gente tenha essa consciência de repente falar assim, nossa, a série é maravilhosa, é a minha vida. É importante a gente separar. Ok, essa série é maravilhosa, ela faz parte de um conhecimento, de repente ela desperta algo em mim, mas que eu preciso saber aquilo que serve ou não para mim. Então, é aquilo que eu trago para minha vida ou aquilo que eu falo assim, ah, legal, ok, mas isso não tá ali com o que eu tô vivendo agora. Depois, lá na frente, pode ser que venha, ou pode ser que aquilo nunca mais se apresente na vida. Mas o que que eu quero trazer alguns pontos principais dessa série. E ao longo da semana eu vou falar sobre essa série no meu Instagram pessoal. Eu faço um trabalho de carreira, então eu vou fazer um foco depois com relação à carreira das mulheres que são ali da série. Então, quem não segue meu perfil pessoal, eu convido para seguir e ver, né, para a gente poder ter essa troca essa semana. A gente vai começar a falar sobre carreira nessa primeira temporada. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês? Eu tive uma conversa com as mulheres que estão aqui assistindo ao vivo e algumas coisas que já estava ali para mim veio para consciência, veio ali que eu falei assim, olha, eu vou falar sobre isso e é algo muito importante. O início, o início dessa história contada, dessa série, ele traz assim como, né, os elementos de filmes e séries, ele traz um start, um pontapé. Uma mulher ali por volta dos 40 anos, que tem uma carreira, né, que tem uma carreira ali, né, que trabalha e que está vivendo um tratamento médico. Ela está vivendo uma situação, um tratamento médico, onde ela está ali se desdobrando para de repente, olha, eu tive que vir aqui fazer o exame, né? Foi lá no médico, mas a chefe dela tá cobrando ela, tá chamando ela. E aí, no momento em que. Percebe que eu tô contando uma história? Eu tô olhando ali e essa história que eu tô contando é a partir da minha perspectiva. Não necessariamente a forma como vocês enxergaram e tá tudo certo. Não tem que enxergar igual a mim. Tô dando uma perspectiva dessa história. Então ela chega ali naquele hospital que ela tinha lá algo agendado, com a chefe ligando para ela que ela tem uma audiência com aquilo tudo e aquela questão de saúde, e ela tem lá a notícia de que ela tem que ficar internada porque o tratamento não fez o efeito que ela esperava. E é quando chega nesse momento, no caso, essa personagem que chega nesse momento e fala, e agora? Ela começou a se aproximar disso que a gente sabe que é natural. Todos nós sabemos que a morte ela é para todos, vai acontecer em algum momento, mas por nós não sabermos como e quando, isso é desconhecido para nós, a gente tem medo desse desconhecido. E da mesma forma que esse desconhecido despertou esse medo nela, esse desconhecido também despertou medo de perder a vida e das amigas de perder a amiga. E aí, naquele movimento, é isso que dá o start para elas começarem a perceber e falar, opa, peraí. Então, esse é um ponto muito importante dessa série. E a gente também focar numa coisa, e aí eu já estou me encaminhando aqui para a gente trazer, porque a grande questão que está forte aqui, mas a gente está falando de doenças que se manifestam na nossa vida.
e que podem se manifestar de diversos aspectos. E existem muitas doenças que têm causas emocionais. E aí, isso é algo importante para nós. Então, para a gente fechar aqui, eu vou trazer três pontos importantes para a gente poder observar, e eu vou encerrar fazendo um movimento sistêmico, que é um movimento que é aquilo que ele trata na reunião que ele faz, que ela vai lá para esse começo de jornada, né? Que ela vai lá se abrir para esse novo movimento. E quais são esses três pontos? Esses três pontos são essas três amigas. Então tem aquela amiga que é a amiga, que é a que tá ali que ela tá no centro, né, vivenciando aquele desafio, aquela doença, que tá com aquele medo. Então, assim, teoricamente ela não tem mais nada a perder. E aí ela fala: eu vou a uma opção. E essa opção que veio para ela na primeira temporada, ela vem a partir de uma sincronicidade que a gente chama que no momento em que ela está no elevador, ela encontra uma criança que fez tratamento com ela ali naquele hospital, porque também num ambiente hospitalar as pessoas se unem, né, muitas vezes ali porque tem doenças parecidas, tem histórias, as histórias se unem ali naquele ambiente hospitalar, e essa criança fala que teve, que não precisa mais fazer a quimioterapia, porque teve o resultado esperado, e a mãe fala que tem o Zaman, né, que é essa pessoa que faz faz essas reuniões e que era uma opção, é uma mudança ali, é uma luz que acendeu ali para ela. E a partir daquele movimento, ela vai e dá aquele passo. Só que ao mesmo tempo que ela dá aquele passo, tem uma das amigas que é muito racional, que fala assim: não, você não pode, você tem que acompanhar o tratamento. E sim, gente. Todo tratamento médico, nenhum tratamento holístico substitui um tratamento hospitalar. Se você, médico, se você tem uma doença manifestada, você precisa passar pelos procedimentos médicos e integrar ferramentas, modalidades que possam te fortalecer nesse caminho, nesse tratamento. A gente não pode interromper um tratamento no meio do caminho, que é algo que a série traz ali também. Então, isso é algo importante. Então, essa primeira personagem, ela que tá com essa questão manifestada, ela fala: eu não tenho outra alternativa. E aí ela vai para esse movimento. No momento que ela fala, a amiga que é mais racional fala: não, você tem que passar pelo tratamento, você não pode, é perigoso, né? Você não pode. E aí ela vai, fala: não, eu vou, e essa amiga que é racional vai junto. E o racional, a nossa mente racional, ela é muito importante. Porque nós precisamos ser, sim, um pouco céticos. Se nós acreditarmos em tudo que a gente vê, a gente pode ter muitos desvios da nossa vida, de coisas que eram boas para nós, porque a gente foi por caminhos que, de repente, alguém falou para você que era bom, mas não servia para. É ótimo, mas não serve para você. Então, a nossa mente, ela é importante. As pessoas racionais, é importante que ela tenha esse raciocínio. Agora, o que não pode é ser uma mente rígida, que não aceita nada além daquilo que se conhece. Você pode ser cético, mas você também precisa ter uma abertura para falar assim, não é nenhuma dúvida, falar assim, ó, tá, e como seria isso? O que é isso? E foi o que ela foi lá, mesmo com toda a resistência, ela foi. Não porque ela queria, mas porque aquela amiga que estava ali no centro estava precisando dela e ela foi lá e atendeu. Só que tem um detalhe importante dessa personagem aqui. Apesar dela estar cuidando da Sevig, que estava com aquela questão da saúde, ela também estava com problema de saúde. Mas antes ela estava tentando cuidar do outro sem ter cuidado dela. E isso traz um importante aprendizado para nós. A gente precisa estar bem para cuidar do outro. A gente precisa também olhar para nós. Então, um terapeuta precisa fazer terapia. Um médico também precisa receber tratamento médico, dependendo das questões. Assim como, né, eu trabalho muito, não dá tempo de de cuidar da minha saúde. A saúde faz parte, os relacionamentos fazem parte, o dinheiro faz parte, né? Então é importante a gente entender que nós não somos uma única coisa, nós somos uma junção de várias. E a terceira amiga é aquela amiga que é emocional, que tá lá e que de repente às vezes fica ali meio que viajando mas ela tá ali, ela tá seguindo ali, tá indo junto, então
O equilíbrio dessas três mulheres é uma das grandes forças dessa série. E o equilíbrio delas também nos remete ao nosso equilíbrio. É o nosso raciocínio, a nossa mente, as nossas emoções e o nosso corpo. Nosso corpo precisa estar saudável. E aqui eu não estou falando de um saudável que eu vou lá e vou ficar na academia o dia inteiro, vou comer só alface. E não é sobre isso, é sobre equilíbrio em todas as áreas. É sobre sim você cuidar da sua alimentação, mas sem extremos, sem excessos. É o centro, é o meio, é o equilíbrio. Esse é um ponto muito importante. Então, quando nós olhamos ali três mulheres diferentes, ela também está mostrando para nós como que é importante a gente também se cuidar como corpo, mente e as emoções, né? Integrar esses aprendizados aí. Então, é isso, esse conteúdo. E eu quero finalizar aqui com vocês o movimento, o que é feito na primeira temporada, são essas reuniões é chamado de constelação familiar. Esse movimento, que ele acontece tanto online, vários profissionais fazem atendimentos online, eu faço atendimento online também, eu sou consteladora, faço atendimento online, mas eu também faço atendimento presencial e também constelações presenciais, que são essas reuniões presenciais. E são muito importantes para quem nunca vivenciou, não tem nada melhor do que você vivenciar e sentir como funciona para você. Tá? Então, procura um constelador uma pessoa da sua confiança, uma indicação para poder observar, porque tem algumas coisas na nossa vida que só organizam quando a gente olha para esse lugar. E a gente vai olhar, vai fazer uma pequena Vou fazer aqui um pequeno movimento com vocês que já vai trazer uma certa organização quando a gente fala sobre constelação, que são as nossas conexões com a nossa família, que é a nossa história em conexão com as histórias da nossa família. Então, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos um pouquinho, vai respirando, é um movimento bem rápido, não é demorado, a gente vai fazer uma organização aqui seguindo essa visão sistêmica. É um movimento que traz aqui uma parte que pertence ao método cardinal de constelação com cristais, que é a modalidade que eu atuo. Então, respirando, eu vou pedir para que vocês coloquem a mão direita, quatro dedos abaixo do umbigo, e a mão esquerda na região do estômago. Faça três respirações com essa mão direita na região da quatro dedos abaixo do umbigo e a mão esquerda ali na região do estômago. Respirando, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Agora você pode soltar as duas mãos e colocar as suas mãos ou nas suas coxas, no seu joelho, onde você sentir, ou aqui ao lado na região dos seus quadris, onde você sentir que fica mais confortável. Você vai imaginar que atrás de você, a mão direita do seu pai toca o seu ombro direito. A mão esquerda da sua mãe toca o seu ombro esquerdo. E aqui, independente de você conhecer seu pai ou sua mãe, caso você tenha um vínculo de adotivo também, eles estão nessa camada ao seu lado esquerdo a mãe, a figura materna, lado direito a figura paterna. Atrás do seu pai, os seus ancestrais, os seus avós paternos. Atrás da sua mãe, os seus avós maternos.
E atrás deles, os seus bisavós, trisavós, tetravós, todos aqueles que vieram antes de você, incluindo os excluídos, oficiais e não oficiais, nascidos ou não nascidos. Vai se formando uma grande fila atrás de você. Vai respirando. E você vai imaginar agora que no centro do seu peito, uma luz rosa se forma. E nesse momento, você vai acalmando os seus pensamentos, as suas emoções, o seu corpo. E você vai recebendo a vida a partir dos seus pais. Sempre lembrando que os pais são humanos, com virtudes, também com características a serem observadas, respeitadas muitas vezes, e que a gente toma a força, que as fraquezas que são naturais dos seres humanos sejam nesse momento acolhidas com compaixão e amor incondicional, livre de julgamento, respirando. Nós vamos fazer uma oração aos antepassados. Gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais, por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que de alguma forma hoje são a minha realidade. A partir deste ponto e com muito amor, dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas, dou luz à raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos. Dou luz à flecha que cortou o caminho e tornou a calçada mais fácil para nós. Dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes. Dou luz ao não dito e aos segredos de família. Dou luz às histórias de violência e ruptura entre casais, pais e filhos, e entre irmãos, e que seja o tempo e o amor que volte a unir. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza, e todas as crenças desestruturantes e negativas que permeiam meu sistema familiar. Aqui e agora, semeio uma nova esperança, alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, amor e amor. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora cobertas nesse instantes, coberta com arco-íris de luzes que curam e restauram o corpo, a alma e todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte. Que assim seja, assim é. Respirando. Vai liberando todo e qualquer peso que você tiver no seu corpo, sentindo no seu corpo. Imagina que um tubo de luz que vem do alto, uma luz verde e dourada, vai descendo pela sua cabeça, ao redor do seu corpo, tirando todo e qualquer resquício de energia que não te pertence, energia que não te serve mais. E vai descendo até os seus pés, sendo entregues para a terra, respirando, recebendo agora uma luz cor-de-rosa, a luz do amor, o amor que cura, o amor que restaura o corpo, a mente, as emoções. E cria um novo caminho na vida, conectado à vida. Respira. Vai respirando. E aos poucos, no seu tempo,
Vai voltando para o momento presente, aqui e agora. Sentindo seus pés tocando o chão, para quem está com os pés no chão, ou sentindo o seu corpo tocando o lugar onde você está sentada, deitada. Respira. Quando você estiver pronto, pode abrir os olhos. Quem está aqui assistindo ao vivo, coloca aqui no chat como vocês estão se sentindo em uma palavra. Lembrem de beber bastante água amanhã, né? Para quem está assistindo à noite. Não vai tomar muita água à noite, mas amanhã tomar bastante água ao longo da semana também, em paz. É esse o nosso lugar. O nosso lugar na vida adulta é o lugar que nos traz paz. E isso é muito importante. É importante também a gente reconhecer que cada um vai sentir de uma forma leve, sentir bastante o chakra frontal, que é o ponto que tem aqui os pensamentos, né? Tem algumas coisas que é importante sentir. Traz para o corpo para poder sentir, que a mente às vezes fica, né? Então, agora estando leve é um bom movimento. Maravilha. Quero muito agradecer a quem assistiu ao vivo, quem vai assistir a gravação também. Muita gratidão. Na próxima semana a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda temporada, que também ela vai para uma outra camada. Maravilha. Então ficou aqui paz e leve, né? Leveza e paz aqui. Então, na semana que vem a gente vai para uma segunda temporada e a gente também internamente, ao longo dessa semana, a gente vai, pode ser que perceba ou não, alguns movimentos vão se organizar, pode ser que você lembre de alguma coisa. Se você quiser anotar, isso é bem importante também para poder tirar da cabeça, né? Quem está com o pensamento muito acelerado, escreve, anota, que é bem importante. E qualquer coisa, se tiver algum insight, quiser compartilhar comigo, também o espaço do espaço do ser, da Estrada do Ser também está aberto para vocês, tá bom? Um grande beijo para vocês. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.